todos. Eu estou começando com essa mensagem da Constituição, que todo mundo conhece, mas é importante reiterar que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Meio ambiente equilibrado. A noção de equilíbrio já está no enunciado da Constituição, no caput do artigo 225. Bem de uso comum do povo. Quer dizer, essa expressão foi muito importante ter sido levada para essa ideia do meio ambiente, que é uma ideia do direito romano, res communis homini. E essencial essa a qualidade de vida. Quer dizer, nós estamos trabalhando com a questão da qualidade de vida. E unimos a parte antropocêntrica e biocêntrica dentro deste artigo. E a poluição foi já definida na lei básica do direito ambiental, que é a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. E quando nós estávamos aqui conversando, logo com o Fábio Feldman, eu lembrava da grande figura, que foi, muito obrigado, do professor Paulo Nogueira Neto, que foi o secretário federal do Meio Ambiente, que liderou a aprovação desta lei. Ele, um biólogo, advogado e industrial, que teve chance de dialogar com várias forças, e eu tive a honra de trabalhar com ele nessa lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, rapidamente tocando a questão da importância da conceituação do que é poluir direto ou indiretamente, que toca a saúde, que toca a segurança, que toca o bem-estar da população, que vai mostrar que a poluição cria condições prejudiciais às atividades sociais e às atividades econômicas, que vai ser desfavorável à fauna e à flora, que é a biota, que vai até enfeiar o meio ambiente, ao dizer que nós temos que analisar as condições estéticas e a própria saúde, condições sanitárias. Então, é nesse sentido que nós temos que lembrar alguns problemas hoje da atualidade. Os alimentos que nós comemos são sadios, então é um momento de pensar na lei de agrotóxicos que nós temos, que foi uma grande tentativa de um controle maior dessa qualidade de alimentos, mas essa parte eu deixo para o deputado Fábio Feldman falar. Temos problemas como o desastre de Mariana, em Minas Gerais. Pode repetir-se? Claro que pode, e principalmente porque não houve alteração da Lei de Segurança de Barragens. Lamentavelmente, a Lei de Barragens tem um defeito que dá ao setor empresarial de barragens a condução da fiscalização, e não ao poder público. E isso não foi até, mesmo com esse evento terrível do desastre de Mariana e Bento Freitas, ou Rodrigues, que é a pequena população que foi atingida diretamente pelo problema da Samarco, até hoje estamos caminhando, tal a complexidade da questão, mas aí assume o que o grande problema que, desde a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos instalada a grande revolução jurídica, que é a responsabilidade civil objetiva, em que basta a autoria ligada ao dano e o nexo de causalidade. Hoje não há a falar em culpa, imprudência, negligência ou imperícia, ou o dolo direto ou indireto do autor da poluição. Entretanto, é preciso mostrar o nexo de causalidade. Não é uma presunção de causalidade, mas é a demonstração do nexo de causalidade, como tem mostrado o Superior Tribunal de Justiça, principalmente no caso do barco Vicunha. Outro caso, temos que ver essa questão. Eu sou de uma cidade, fui promotor de justiça 18 anos em Piracicaba, e lá também lutei, foi contaminado pela, posso dizer assim, da má qualidade da água de Piracicaba, dizendo, aquilo me tocou, disse, vamos nos reunir, vamos trabalhar, porque nós bebemos
Nós temos as nossas águas poluídas, e não só na qualidade, como o grande problema da quantidade de água, por exemplo. Eu que moro na bacia do Rio Piracicaba, as 3 bacias do PCJ, diante da outorga dos direitos de uso da água para a capital de São Paulo. Esse grande problema, a não resolução, por exemplo, uma grande metrópole, da despoluição do rio Tietê, por exemplo, em que vai o quê? Impingir a outras regiões do estado de São Paulo, por exemplo, uma ausência de desenvolvimento, porque vai faltar água, porque tem que dar água a poluidores que não conseguem resolver o seu próprio problema. Então, problemas difíceis hoje da transposição de bacias hidrográficas. Depois, o grande problema de uma questão que recentemente tivemos aí, na questão dos caminhoneiros, o problema do diesel. Mas a gente é um momento de lembrar que diesel é esse, que atinge os pulmões das pessoas nos grandes centros urbanos do país, com excesso de enxofre que tem o nosso diesel. Então, é um momento não só do abastecimento, mas de um combustível que não provoque problemas respiratórios e problemas cardíacos. A questão no meio ambiente, num Dia Internacional do Meio Ambiente, no Dia Nacional do Meio Ambiente, é buscar a efetividade desse direito. Quer dizer, não é um direito que simplesmente está aí colocado numa fraseologia, numa lei para ficar letra morta. E é por isso que nós temos o estudo prévio de impacto ambiental. O Brasil não criou esse estudo. Isso nós vamos ver numa lei de política nacional de meio ambiente dos Estados Unidos. Mas o Brasil foi o primeiro país no mundo que colocou o estudo de impacto ambiental na sua Constituição. Quer dizer, como força constitucional, o estudo de impacto ambiental é o primeiro no mundo. E que colocou também esse estudo de impacto para aqui se dará publicidade. Quer dizer, esse estudo de impacto não pode ser sigiloso, não pode ser meio público e meio secreto. Não, não existe força no estudo de impacto ambiental se ele não tiver um controle social. Essa terminologia, que é um pouco recente na Constituição brasileira, principalmente introduzida no setor do patrimônio cultural, controle social, que é informação mais participação, é fundamental no estudo prévio de impacto ambiental. E, além disso, nós entramos no licenciamento ambiental, que é um dos temas importantes desse nosso seminário aqui em Florianópolis, para mostrar a necessidade do controle da produção, da comercialização e do emprego de técnicas, métodos, substâncias que comportem risco para a vida, para a qualidade de vida e para o meio ambiente, que é, sem ter a nominação aqui nessa Constituição, o princípio da precaução. É um princípio difícil. Difícil por quê? Ele vai trabalhar com a incerteza. Enquanto o estudo de impacto ambiental pensa na prevenção de atividades que apresentem perigo. Perigo que é uma probabilidade, uma possibilidade imediata do dano. Já a precaução lida com risco. O risco que tem em si mesmo a incerteza, uma possibilidade remota do dano, mas nem por isso é um setor que se possa criar fantasias, fantasmas e dar chance à arbitrariedade dos órgãos ambientais. Então, isso é importante, que o controle do risco se faça também através de análise prévia do impacto ambiental e análise de risco. Eu vejo aqui no caso, então, até o Procurador da República falou sobre a Lei Complementar 140. Agora, a Lei Complementar 140 tem problemas. Eu não poderia deixar de apontar, porque é o meu pensamento antigo. Sou pela segurança jurídica, mas sou pela segurança jurídica
dentro da Constituição. E a Constituição, ela quer que o federalismo, os entes federados sejam respeitados, é verdade. Mas nós temos aí o artigo 23, que diz: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, fauna e flora. Mas nós temos que lembrar a força do termo comum, competência comum. Comum é concomitância, é ao mesmo tempo. É a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, quer dizer, esse é um grande problema, que a Lei 140, que é uma lei, apesar de ser complementar, ela é uma lei não constitucional. Ela não muda a Constituição e nem pode mudar. Então, o grande problema, nós temos que dar celeridade ao licenciamento, seriedade ao licenciamento, fundamentação ao licenciamento, mas não podemos fazer um licenciamento que fira o federalismo. E é nesse sentido, então, que eu sou contrário, e tenho sempre batido, contra o artigo 13, que os empreendimentos e atividades são licenciados, autorizados ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições nos termos dessa lei complementar, etc. Porque esse licenciamento único não está previsto expressamente pela Constituição, no artigo 21 e no artigo 23. Fere frontalmente a competência comum. Então, é nesse sentido que devemos agilizar o licenciamento dentro do federalismo. E é interessante a gente pensar um pouco na autonomia. A organização, o artigo 18 diz: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. E quando chega, então, não podemos esquecer o artigo 60, parágrafo 4º, que diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado. Então, esse é um artigo, porque vamos trazer o magistério do professor Zé Afonso da Silva, no curso de Direito Constitucional Positivo, desse ano de 2018, 41ª edição, que diz: a autonomia compreende governo próprio, dentro do círculo de competências traçadas pela Constituição Federal. Então, círculo, governo próprio do município, governo próprio de um Estado, Estado de Santa Catarina, Estado de São Paulo, e a União também com a sua função. Olhando também, principalmente em meio ambiente, a competência concorrente do artigo 24, em que a União, a maior parte da sua missão na questão ambiental são normas gerais, dando chance à competência suplementar dos estados e até dos municípios. E eu só vi isso recentissimamente, agora, dia 7 de maio, que a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, restabeleceu os efeitos da decisão que proibiu a comercialização no estado do Rio Grande do Sul do herbicida paraquat alta, ao deferir medida cautelar na suspensão de segurança do 5230. A ministra considerou está demonstrado que justifica a suspensão dos efeitos da liminar concedida à empresa pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que havia permitido a comercialização do agrotóxico. Resultado, o que é? Porque a grande conquista na questão de saúde humana, sadia qualidade de vida, é a questão dos agrotóxicos, foi que se mudou na Constituição de 88, aquele pretenso monopólio da União para licenciar, entre aspas, registrar e cadastrar os agrotóxicos pela fórmula que a Constituição de 88 inseriu. Produção e consumo é competência concorrente. Portanto, os estados podem legislar também, tanto que o Rio Grande do Sul previu o cadastramento dos agrotóxicos. E é isso que a ministra presidente reconheceu, porque esse paraquat tinha sido registrado em Brasília, mas o órgão ambiental do Estado
do Rio Grande do Sul não autorizou o cadastro. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul autorizou que o produto fosse comercializado, mas a presidente do Supremo Tribunal freou essa comercialização. Por quê? Ambos são competentes. Registrou o produto, mas se o cadastro não for favorável, não pode haver a comercialização. Então, esse é o dado que nós queremos no desenvolvimento sustentável, uma ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento a preços competitivos de bens e serviços qualificados, que satisfaçam as necessidades humanas e tragam a qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta. Isso é o que diz a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ficou 10 anos no Parlamento e que saiu em 2010. Quer dizer, ver a capacidade de sustentação estimada do planeta. Eu fiquei feliz de ver o presidente da seção da Ordem dos Advogados em Santa Catarina falar desse sentido que ele sentia, mesmo não sendo da área do direito ambiental, na necessidade da sustentabilidade. Então, ao encaminhar para o encerramento, eu vejo a questão de nós termos que valorizar as energias novas, a energia solar, a energia eólica, e tenhamos a inteligência, a capacidade de inovar e acolher as energias novas. Eu tenho acentuado no meu livro Direito Ambiental Brasileiro a questão de que a energia solar não deve ficar adstrita a licenciamento prévio do Poder Executivo. Quer dizer, aí é que nós devemos abrir essas formas novas de energias limpas, que seja o quê? Uma energia da cidadania. E nesse sentido, claro, não é fácil, porque quando se fala em energia solar, nós precisamos do município, principalmente, num planejamento urbano de coexistência a imóveis que queiram utilizar a energia solar nos seus lares. Porque, evidentemente, se você tiver a energia solar numa casa e vier um edifício de apartamentos verticalizado, evidentemente ele vai, através do sombreamento, vai furtar a energia solar que aquela casa teria direito. Então, tudo isso é preciso, nessa nova arrancada para as energias novas, um planejamento urbano compatível com os direitos múltiplos, tanto da verticalização como da horizontalização de cada comunidade. De outro lado, a energia eólica, que o Nordeste sabiamente está utilizando, dos aerogeradores. Eu visitei recentemente lá no Ceará uma grande área de eólicas, de aerogeradores, mas também vejo que há problemas ambientais. Se ele não for devidamente planejado, que ele pode ser um agressor das aves migratórias, se ele estivesse instalado na rota dessas aves migratórias. Por isso, nessa área de energia nova, nós precisamos pensar em menos Estado e mais empreendedorismo. E, nesse sentido, ao encaminhar para o término, em que acredito até que os nossos colegas poderão falar, e seria interessante falar dessa parte internacional. Eu tive a oportunidade de compor, uma honra para mim, de ter composto a delegação brasileira de 4 pessoas, nomeados pelo ministro Rezec, quando era ministro das Relações Exteriores, e fui a Siena, na Itália, em 1990, preparar a base da Declaração Rio de Janeiro de 1992, que foi feita no Rio de Janeiro. Então, vejo isso, que esses princípios, tanto cunhados lá em 1972, em Estocolmo, na Suécia, e depois valorizados pela unanimidade, que não houve na Suécia, mas que houve no Brasil, esse sentido de que o planeta todo precisa pensar em meio ambiente. Quer dizer, esse sentido de pensar globalmente e agir localmente
que nós, brasileiros, tivemos a felicidade de acolher. Claro que não há verdadeiramente possibilidade de instaurar uma política ambiental efetiva, justa e harmônica, se nós, cada um de nós que está aqui, estiver presente aqui, cada um de nós não levar os seus sonhos, a sua formação espiritual, cívica e profissional para esse trabalho de conscientização, de coparticipação, cidadania, sociedade, governo e empresários. Nesse sentido, os juristas, advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos e magistratura é que vão judicializar no necessário, mas harmonizar na harmonia, na conciliação, na concertação, um direito ambiental mais exequível para realmente termos sustentabilidade, isto é, crescer sem agredir a natureza, mas crescer também, dando chance ao ser humano de viver adequadamente a sua vida econômica, a sua vida social, a sua vida espiritual. Muito obrigado.